Tá lá no CTN que a base de cálculo será o valor venal do bem. E qual é o bem? Cotas. Qual é o valor venal de uma cota? O seu valor patrimonial. Esse é o valor venal. Não. Ah, mas se for criado, vai levar em consideração não aquele bem, mas um outro bem? Não pode. Imagina, por exemplo, que seja uma empresa que tivesse aqui um passivo gigantesco e que tivesse reduzindo muito isso aqui. Muito, sobremaneira isso aqui. Moral da história. Você estaria levando em consideração um valor de um outro bem, que é o imóvel, que não pertence ao contribuinte, que é a pessoa física dona das cotas do capital social, para tributar doação das cotas. No meu entender, Márcio, minha opinião, isso é inconstitucional. Só que o meu entender é muito bom para mim. Não resolve necessariamente o problema do meu cliente, a menos que eu tope passar os próximos 10, 20 anos debatendo isso na justiça. Só que a gente enxerga que tem solução mais eficiente para isso. E a solução mais eficiente que nós encontramos para isso foi realizar o sistema, então, de duas células. Ou seja, nenhum maluco estava sentado no seu laboratório chamado escritório, olhando para ratinhos chamado Tício, Mévio e Caio, pensando em algo para os ratinhos. Não, foi um problema que surgiu na prática e que nós fomos desenhar, então, a solução. Quando você tem uma célula cofre, você tem aqui um imóvel, eu vou chamar isso aqui, ó, vou chamar o triângulo de patrimônio de Manuel. No momento que esse imóvel, ele é de 300 mil. E no mercado, vou chamar aqui, ó, no mercado, ele vale 1 milhão. E aí vejamos o seguinte, o Manuel pega esse bem que pertence a ele, queria fazer uma representação melhor para você, mas não tá dando aqui, o importante é você entender. O Manuel vai pegar esse imóvel que estava dentro do patrimônio dele e vai passar para dentro da empresa, através da integralização do capital social. A empresa vai entregar para ele aqui as cotas de 300 mil. Lembra que está lá, no artigo 142? No ano, o cara tem imóvel, no outro ele vai ter as cotas. Então, dentro do patrimônio de Manuel, vai ter, não tem mais imóvel e passa a ter cotas. O Manuel não é mais dono desse imóvel. O Manuel agora é dono das cotas da célula cofre. Aí, o que faz o Manuel? Se o Manuel quiser fazer a doação dessas cotas, ele acabou de integralizar há menos de 5 anos. Lá nesses estados que tem esses problemas, o que a Fazenda Estadual vai fazer? Não. Eu vou te tributar em cima de 1 milhão. Por quê? Porque esse imóvel esse capital social foi integralizado há menos de 5 anos e utilizou um bem imóvel. Então, vou usar como base de cálculo o valor de mercado desse imóvel que diz a lei. E vai querer tributar em cima de 1 milhão e não em cima de 300 mil. Então, o Manuel, ele não pode doar as cotas desta empresa aqui para os filhos, porque senão a base de cálculo vai ser 1 milhão. Então, o que o Manuel faz? O Manuel constitui uma célula destino, com um capital social também de 300 mil, e fala assim na célula destino, olha, célula destino, o que eu tenho para pagar esses 300 mil? Eu não tenho mais imóvel, eu não tenho mais dinheiro. Tudo que eu tenho na vida são as cotas do capital social da célula cofre. E aí bota aqui dentro. Neste momento, a célula destino, ela passa a ser a controladora da célula cofre. Ela passa a ser a dona da célula cofre. E o que o Manuel tem? O Manuel passa a ter cotas de 300 mil da célula destino. E aí, o que o Manuel vai fazer? Agora, o Manuel pode doar para os filhos. Por que ele pode doar para os filhos? Porque, veja, agora a célula destino, ela teve o seu capital social aumentado há menos de 5 anos? Sim. Utilizou bens imóveis? Não. O que ele utilizou? Bens móveis para integralizar esse capital social. Vindos da onde? Da célula cofre. Então, ele usou bens móveis. Logo, qual será a base de cálculo segundo a regra ordinária desses estados? Minas tem uma exceção sobre isso, tá? Minas você vai ter que seguir por uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, o Paraná, por exemplo, Pernambuco. Você, como utilizou bens móveis, você vai utilizar a regra ordinária. Qual é a regra ordinária? O valor constante do balanço patrimonial representativo do patrimônio líquido. Então, qual vai ser a base de cálculo? 300 mil. Utilizando esse sistema de duas células. E aí, para a gente finalizar aqui, uma coisa que eu quero trazer para você da prática, e que, além de ser da prática, resolve, por exemplo, o problema de Minas. Na prática, o que acontece? Quando eu ofereço para um cliente, vamos fazer aqui
o domicílio fiscal mais vantajoso, funciona sem ser acessado e tudo mais, ele acha ótimo a ideia. Porém, ele cria determinadas objeções. Por exemplo, eu já tive cliente que preferiu fazer em São Paulo, pagando 4%, para não pagar os 8% do Rio de Janeiro, do que fazer no Amazonas, pagando 2%. Por quê? Ele falou assim, mas isso, poxa, o que vai acontecer? Os meus bens vão estar no Amazonas, a empresa vai estar no Amazonas, eu nunca fui lá. Eu falei, cara, você não precisa ir lá nunca na vida se você não quiser. Eu sugiro que vá, porque é um lugar lindo. Aliás, muitos lugares lá lindos, né? E uma comida excelente. Mas sugiro que você vá. Mas não por causa disso. Por causa disso, você nunca vai precisar ir lá. Primeiro, porque ainda mais hoje em dia, que a junta comercial é totalmente eletrônica. Segundo, que os seus bens continuam aqui, seus bens não foram para lá. Mas isso cria uma sensação de insegurança. Eu percebi isso em vários clientes, uma sensação de insegurança. Então, o que nós começamos a oferecer para muitos dos nossos clientes? Falando o seguinte, olha, você faz o seguinte, a gente cria aqui a sua célula cofre no Rio de Janeiro, os bens estão aqui dentro da célula cofre, os bens estão aqui dentro, e a gente cria uma célula destino no Amazonas, que ela vai funcionar exclusivamente como controladora. É tudo igual, gente. Tudo igual. A única diferença é que aqui eu elegi um domicílio fiscal mais vantajoso. E por que isso resolve o problema, por exemplo, o problema de Minas? Porque em Minas, mesmo se você fizer a doação, mesmo se você tiver integralizado o capital social com cotas, a exceção lá não é só para bens imóveis, é para bens móveis também. Então esse modelo, a sua célula de controle num domicílio fiscal mais vantajoso, resolve, por exemplo, o problema de Minas. Entenderam? Então, tudo que você viu da célula cofre e célula destino, eu mencionei aqui que eu crio a célula cofre no Rio de Janeiro, os bens estão numa empresa que está dentro do Rio de Janeiro, tudo está dentro do Rio de Janeiro, você nunca vai precisar nem passar perto de outro estado se você não quiser para tratar de qualquer coisa dos seus bens, comprar, vender, tudo que você quiser, já não ia, tá? Mas isso aqui ele tem mais claro, e cria uma célula controladora como se fosse uma offshore, como se fosse um paraíso fiscal no Amazonas, ok? Até porque não tem nada de feio falar paraíso fiscal, tá, pessoal? Paraíso fiscal é qualquer domicílio fiscal que seja mais vantajoso, tá, em relação ao seu domicílio habitual. Isso é chamado de paraíso fiscal. No passado já se tratou, tinha limite, se tratava como paraíso fiscal aqueles estados que tributavam a renda em menos de 10%. Isso hoje em dia não tem mais muita significância. É qualquer domicílio que seja, do ponto de vista tributário, seja mais vantajoso. Então a gente diz que o Amazonas, sim, ele é um domicílio, é um paraíso fiscal em relação ao ITCMD no Brasil. Então a gente coloca a célula destino como uma controladora no Amazonas. E com isso você consegue sim resolver o problema, por exemplo, de Minas, que não funciona, não tem essa regra aqui, ó, que ele, inclusive sobre as cotas, ele também segue para exceção, tributa com base no valor de mercado dos bens todos que vão ser analisados lá dentro.